refutando a graça irresistível. Porque a graça salvadora de Deus se ha manifestado a todos os homens. Tito capítulo 2, versículo 11. Estimado ouvinte, cordiais saudações. Eu sou Juan Cepeda e neste áudio eu vou expor à luz da palavra de Deus o quarto ponto calvinista da Tulip, a graça irresistível, segundo a qual a graça de Deus não pode ser resistida pelos eleitos, sendo deste jeito efetiva neles, enquanto é inefetiva nos não eleitos. Um famoso pregador britânico no século XIX, obviamente não baseando-se na Bíblia, diz as seguintes expressões: Tu não podes buscar a Cristo senão antes Ele tem buscado-te. Ou se a tua vontade é ser salvo, Deus deu-te essa vontade. Aquelas pessoas parecem muito verídicas, evangélicas e bonitas. Não obstante, as pessoas ditas e escritas pelo aquele famoso pregador mundialmente conhecido não são baseadas na palavra de Deus de nenhuma maneira, senão que são baseadas em seu próprio enganoso coração. Em caso que ele há morto nessa crença, ela está no inferno neste momento. Estimado ouvinte, Calvinismo parece dar toda a glória a Deus respeito à salvação. Mas o que esta doutrina do mesmo inferno tem feito é desonrar a Deus, devido a que, segundo o Calvinismo, todos os homens são incapazes de escolher amar a Deus e, portanto, Deus deve forçar umas quantas pessoas para que amem-lo. O qual é ridículo, obviamente. Os calvinistas têm usado erradamente muitas passagens, tal como João capítulo 6, versículo 44, segundo o qual apoia o ponto da graça irresistível. Vamos ler agora esta passagem que diz: Ninguém se pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Eu o ressuscitarei no último dia. Vamos começar. Estimado ouvinte, essa doutrina do diabo usa erradamente muitas passagens da Bíblia como apoio das suas falsidades, as quais parecem ser dessa doutrina. Exporemos o calvinismo desonra o Senhor além de levar as pessoas direitas ao inferno. Todos nós sabemos que, sem a graça de Deus, pois não há salvação para os homens. Só que pela graça de Deus somente, os homens têm uma saída do castigo eterno no lago de fogo à vida eterna junto ao Pai Celestial e ao Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Como é dito em Tito capítulo 3, versículo 5. Se não há provas de justiça praticadas por nós, segundo a sua misericórdia, ela nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. O Senhor tem manifestado a sua graça sobre todos os homens ao longo da história dos seres humanos. É isso encontra-se em Tito capítulo 2, versículo 11. Porque a graça salvadora de Deus se ha manifestado a todos os homens. Só pela sua graça, Deus entregou seu Filho unigênito, Cristo Jesus, a morrer em nosso lugar pelos nossos pecados na cruz. Pela sua graça e misericórdia, Deus desatou a sua ira sobre seu Filho em vez de nós, pelos nossos sujos pecados. Não tanto, os calvinistas têm tirado o Tito capítulo 3, versículo 5 fora de contexto ao argumentar que os eleitos são salvos exclusivamente só pela sua graça. Ou seja, que eles não fizeram nada na sua salvação. Porque, segundo eles, Deus faz-lo tudo quanto à salvação de umas pessoas. Toda a glória seja para Deus. Os calvinistas gritam. Estimado ouvinte, talvez você tenha ouvido as seguintes expressões ditas pelos calvinistas, as quais são antibíblicas. Por exemplo, eu não fiz nada na minha salvação. Deus salvou-me pela sua graça só. Ou, num tempo passado eu estava em trevas em direção ao inferno, mas Deus tirou-me desse caminho escuro e fez-me caminhar pelo caminho correto, pela sua graça somente. Ou, irmãos e irmãs em Cristo, hoje
domingo, todos nós estamos juntos para glorificar ao Senhor. Ela só pela sua graça ajuntou-nos aqui. Essas são algumas das expressões. As, porém, os calvinistas omitem a fé salvífica pela qual os homens são justificados diante de Deus ao ensinar que a salvação é só pela graça desde um ponto de vista calvinista. A ensinança é bastante sutil, de tal maneira que à primeira vista parece ser de sã doutrina. Há muitas pessoas que querem conhecer a Deus, caem no calvinismo e terminam ao final sendo calvinistas, o qual é horrível. Vamos ler agora Gênesis capítulo 3, versículo 1, respeito ao engano de Satanás. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus diz: não comereis de todo árvore do jardim? És, porém, Deus jamais disse isso. Senão que ele diz a Adão o seguinte, em Gênesis capítulo 2, versículo 17: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comereis. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Satanás, por meio das falsas doutrinas como o calvinismo, tem distorcido a Bíblia com a intenção de guiar as pessoas direitas ao inferno, ao igual como ele fez no Jardim de Edém, quando ele subtilmente procurou enganar a Eva para que ela tomasse uma decisão errada. Ele usa o calvinismo para enganar a maior quantidade de pessoas e de novos cristãos que seja possível, os quais estão a buscar Deus de maneira genuína. Vamos ver a maneira sagaz que Satanás tem feito cair muitos cristãos nas redes do calvinismo. Primeiro, estimado ouvinte, nós todos sabemos que a salvação é pela graça de Deus. Deste modo, as obras não são requeridas para a salvação. Isso é correto. Muitos cristãos não salvos ainda também sabem o fato que as pessoas não precisam de fazer boas obras para ser salvas, como o fazem os católicos, os muçulmanos, ou testemunhas de Jeová, ou os pentecostais. Isso é correto. Segundo, nós todos sabemos que nada bom há em nós para ganhar a salvação. Sabemos que é um dom de Deus. Terceiro, todos sabemos que o Deus tem misericórdia de nós. Isto quer dizer que todos nós merecemos ir ao inferno pelos nossos pecados. Mas Deus não dá-nos o que nós merecemos. De fato, pela sua graça, Ele dá-nos o que nós não merecemos, ou seja, a salvação das nossas almas. É aqui onde Satanás ataca por meio do calvinismo respeito à graça, devido ao fato que Satanás faz aos novos cristãos crer que eles podem ser salvos por meio da graça soberana de Deus somente. É o fato que eles estão a buscar de Deus devido a que eles, desde o princípio, não poderem resistir à graça de Deus neles. Portanto, essa é a prova que eles foram eleitos por Deus antes da fundação do mundo. Lamentavelmente, para aqueles novos cristãos que não estão de acordo com a salvação baseadas nas obras, o calvinismo faz sentido nelas e terminam seguindo essa falsa doutrina. Porém, eles não sabem o fato que eles omitem a fé salvífica, graças à qual eles ainda não têm sido salvos e estão a caminhar direitos ao inferno. Tem sido comum ouvir os calvinistas citando, por exemplo, Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, para apoiar quão irresistível a graça de Deus é. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Deste modo, os calvinistas dirão: a Epístola aos Efésios assinala claro que nós somos salvos pela sua graça. É porque a fé é dada por Deus. Se tu dizes-me que a fé não é um dom de Deus na salvação, então tu estás a gloriar-te na tua salvação. Deus faz-lo tudo. Nós não fazemos nada em nossa salvação, porque esta não depende de nossas obras. Esse é o típico argumento dos calvinistas que parece muito lógico. E ainda muitos têm caído nesta falsa doutrina para acreditar nos seus sofismas. Não obstante,
a palavra de Deus é clara sobre receber a graça de Deus. Vamos ler, por exemplo, Romanos capítulo 5, versículos 1 e 2, que diz: Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio é de quem obtivemos igualmente acesso pela fé. A esta graça na qual estamos firmes é gloriamos-nos na esperança da glória de Deus. O apóstolo Paulo declara que a fé é a chave por meio da qual as pessoas têm acesso à graça de Deus, ou seja, ao Senhor Jesus Cristo, morrendo pelos pecados do mundo inteiro. É a fé salvífica, não é equivalente à graça ou que seja igual à graça. Mas, se não há fé, não haverá graça. Exponemos calvinistas insistem em argumentar hereticamente que a fé é também graça. É isso é verdade e não verdade ao mesmo tempo, mas vamos analisar isto bem, já que é muito importante. Ao falar biblicamente, só pela sua graça, Deus tem permitido os homens serem salvos pela fé no Evangelho. E o fato que Deus exige-lhes o arrependimento e a fé no Evangelho é pela sua graça somente. Pois eles não devem pagar um preço pela sua salvação. É porque Jesus Cristo fez já a obra na cruz há 2000 anos atrás. É a graça de Deus implica que os homens recebam voluntariamente sua graça pela fé, e se não for pela sua graça, os homens terminam todos no inferno depois da morte. Se não obstante, os calvinistas distorcem a graça de Deus ao dizer corretamente que a salvação é só pela sua graça, mas que Deus é responsável de dar a fé a quem ele deseja. A sua graça é efetiva em quem ele quiser. Isso é uma falácia, estimado ouvinte, porque nem a fé é dada por Deus, nem a graça é irresistível, como aqueles sectários dizem. Só pela sua graça Deus entregou sua palavra viva, a Bíblia, para que as pessoas possam ter a fé que os justifique diante de Deus. A fé vem pelo ouvir, é ouvir pela palavra de Deus, como diz Romanos capítulo 10, versículo 17. Além disso, em Hebreus capítulo 4, versículo 2, se diz que a palavra de Deus é viva, eficaz, é mais cortante que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas em médulas, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Portanto, os calvinistas enganam e são enganados ao mesmo tempo, ao ensinar que a graça de Deus não pode resistir-se, porque vemos que os incrédulos estão constantemente a resisti-la. Tal como os judeus e muitos gentios, é fácil é quando o Senhor Jesus veio ao mundo em carne e também depois da sua ascensão ao céu. Por outro lado, estimado ouvinte, as bodas de Cordeiro vão se celebrar onde o Senhor Jesus é o noivo, é a sua igreja a noiva. Um casamento ou boda de homens, tanto o noivo como a noiva estão voluntariamente diante de um misto de fé. Ninguém força-os a se casar, ambos têm decidido em seu livre-arbítrio efetuar o casamento. É a não ser que eles estejam num país muçulmano, obviamente. Não obstante, acordo ao calvinismo, as bodas do cordeiro seriam um tipo de violação ou algo assim, porque Deus estaria a forçar umas poucas pessoas para ser a noiva, contra a sua vontade. Portanto, no contexto de um casamento de homens, ao ensinar que a graça é irresistível, é equivalente a drogar a noiva para que se case como noivo contra a sua vontade. É isso ridículo, estimado ouvinte. Os calvinistas abraçam essa doutrina porque eles não são selados pelo Espírito Santo de Deus, quem conduz a toda a verdade. Eles não são salvos. O calvinismo é o evangelho de Satanás, que contradiz o verdadeiro evangelho de salvação. Por outra parte, aqui há uma coisa muito importante, a qual está em Gênesis capítulo 22, versículo 18, sobre a promessa que Deus fez a Abraão, e depois cita-se em Atos capítulo 3, versículo 25, respeito a esta mesma promessa, a qual foi ensinada de geração em geração.
Em tua descendência serão vendidas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. E depois, vós sois filhos dos profetas e da aliança de Deus estabeleceu com vossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Estimado ouvinte, os calvinistas ignoram esta aliança de Deus feita a Abraão há quase 4.000 anos. Por meio da semente de Abraão, o Messias, o Senhor Jesus Cristo, veio ao mundo em carne para pagar os pecados do mundo inteiro. Na aliança de Deus, não há tal coisa como uma expiação limitada, uma depravação total, uma eleição condicional. Nada disso. Deus tem prometido a todas as nações da terra serem abençoadas pela semente de Abraão. Mas, diabolicamente, os calvinistas aferram-se a esta doutrina do diabo, espalhando veneno da serpente e fazendo a Deus o mentiroso. Porque Deus tem prometido que, pela semente de Abraão, todas as nações, as famílias da terra, serem abençoadas. É isso, é a graça de Deus. E ele cumpriu já a sua aliança feita a Abraão. Entregou seu filho unigênito na cruz a Cristo Jesus para morrer pelos pecados de todas as nações da terra, passados, presentes e futuros. É, portanto, sim, a sua graça, todas as pessoas vão certamente ao inferno, independentemente se eles desejam de todo o coração ser salvos. Porque o pecado deles deve ser pagado pela morte de um ser límpio e inocente. É nosso Cordeiro, é Cristo. Agora, estimado ouvinte, você tem percebido que a maioria dos calvinistas deixam Israel fora ao crer na doutrina da substituição. É dizer que a igreja tem substituído ao Israel? Para apoiar isso, os calvinistas têm usado Mateus capítulo 1, versículo 21 nas suas declarações de fé. E dará à luz um filho e chamarás o seu nome Jesus, porque ela salvará o seu povo dos seus pecados. Segundo os calvinistas, Mateus capítulo 1, versículo 21 não tem nada a ver com o povo de Israel, mas sim se referem aos eleitos para a salvação, quando a passagem diz, porque ele salvará ao seu povo dos seus pecados. Os calvinistas argumentam teimosamente que esta passagem está a apoiar a doutrina calvinista inteira. Mas, porém, a palavra de Deus em Romanos capítulo 11 diz-nos que Deus não tem rejeitado o seu povo, e ainda Paulo mesmo disse aos romanos gentios que ele é uma prova vivente que Deus está ainda com Israel. Não obstante, os calvinistas ensinam que Israel já não é parte dos planos de Deus. É deste modo, essa passagem de Mateus refere-se aos eleitos em linha à sua retardada ensinança. Estimado ouvinte, calvinismo é uma falácia grande, cuja ensinança, a qual, sem dúvidas, tira o evangelho e não entende o que é uma aliança. Em definição, uma aliança é um acordo voluntário entre duas ou mais pessoas. É isso é o que é a salvação. A salvação é uma aliança. Neste caso, Deus é uma pessoa pecadora. São partes de uma aliança. Aqueles participam na aliança. Numa parte, Deus dá sua graça, é dizer, ao Senhor Jesus Cristo morrendo na cruz do Calvário pelos pecados do pecador. E na outra parte, o pecador deve arrepender-se e crer na graça dada por Deus no Evangelho de Salvação. Portanto, uma vez que as partes cumprem o acordo, depois a aliança fica selada. Não obstante, os calvinistas não têm ideia o que uma aliança significa. Deste modo, temos espalhado a mentira de que Deus força algumas pessoas para cumprir a aliança oferecida por Deus pela graça, a qual é por natureza uma decisão totalmente voluntária. Assim, quando alguém os rejeita crer no Evangelho, aquela pessoa não quer cumprir a aliança. Portanto, ele não terá acesso à graça de Deus pela sua própria fé. Estimado ouvinte, Deus não obriga ninguém que ame-lhe, porque ele não criou robôs sem livre arbítrio.
os quais não sejam capazes de tomar decisões quanto à salvação. A salvação está aberta para todos aqueles que querem ser salvos. É como Igreja de Cristo, estamos chamados pelo Senhor Jesus à pregação das boas novas de salvação a toda criatura ao redor do mundo. Além disso, o que o calvinismo tem feito através do ponto da graça irresistível é de expressar o poder e a efetividade da palavra de Deus, a qual pode mudar os corações das pessoas, como menciona-se na Epístola aos Hebreus, capítulo 4, versículo 2, a qual deve ser, já seja lida ou ouvida pelo pecador para alcançar salvação. Em Romanos capítulo 10, versículo 3 ao 17, lê-se: Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em que não creram? É como crerão naquele de quem não ouviram? É como virão se não a quem pregue? É como pregarão se não forem enviados? Pois está escrito: Quão formosos são os pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Mas nem todos temos obedecido ao evangelho, pois Isaías disse: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é ouvir pela palavra de Deus. O calvinismo, doutrina do diabo, ataca ferozmente a Bíblia e a sua afetividade. Paulo é claro dizer que os incrédulos devem primeiro ouvir a palavra de Deus para que eles decidam voluntariamente ser salvos ou decidam ainda estar nos seus pecados. Se a palavra de Deus não prega aos pecadores, então eles não poderão ter a fé pela qual eles serão justificados diante de Deus. E não há tal coisa como uma graça irresistível. Inclusive, os homens, sim, resistem à graça de Deus. É tristemente uma grande quantidade de humanidade estão constantemente a se resistir à graça abençoada de salvação. Em vez, elas preferem estar espiritualmente cegos, seguindo ao diabo, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que eles não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. Portanto, o diabo tem usado muitas mentiras e truques para manter os incrédulos cegados espiritualmente e bem longe do Evangelho de salvação, por meio das religiões, da filosofia, da política, etc. Os homens são responsáveis de endurecer seus corações, impedindo assim que a luz do Evangelho ilumine suas mentes para alcançar salvação. Bem dito é isto pelo apóstolo Paulo em 2 de Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 10 ao 12. E com todo engano de injustiça, aos que perecemos, porque não acolhermos o amor da verdade para sermos salvos. É por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de sermos julgados todos quantos não dermos crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Estimado calvinista, os homens pios são absolutamente responsáveis de não acolher o amor da verdade para ser salvos eternamente. A passagem diz claro, porque não acolheremos, ou seja, que depende do homem acolher algo não. Nenhuma parte das palavras de Paulo, sendo inspirado pelo Espírito Santo, disse que não havia graça para elas, senão que elas voluntariamente resistiram-se à graça de Deus. O Evangelho que foi pregado-lhes assim decidiram evitá-lo para a sua própria perdição. Além disso, o Senhor considera os incrédulos como filhos de desobediência. Isto quer dizer, aquelas pessoas que não obedecem ainda ao chamado de Deus, ao arrependimento e à fé no Evangelho, estas pessoas são desobedientes para Deus, devido a que eles mantêm-se a rejeitar a mudança das suas mentes. Elas mantêm-se a rejeitar crer no Evangelho, na obra de Cristo morrendo pelos seus pecados na cruz do Calvário. Assim, elas mantêm-se a resistir à graça de Deus. E se eles morrem nos seus pecados, elas pagarão-los no mesmo inferno. Em maldição, elas serão inexcusáveis diante do juiz, no juízo ante o grande trono branco, porque Deus mostrou-lhes a sua graça
para ser salvos enquanto eles viviam. E finalmente decidirão resti-la voluntariamente. Por último, estimado ouvinte, o Senhor quer dos seus filhos que derem testemunho diante dos olhos dos homens de nossa fé, para ser mais críveis, pelo qual nosso testemunho e nossa pregação do Evangelho será mais aceitado por elas. E ao dar bom testemunho por meio das suas boas obras, será mais fácil trouxer-los a Cristo, pois Deus quer que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Dito em 1 Timoteu capítulo 2, versículo 4, em 2 Pedro capítulo 3, versículo 9. Portanto, não tal coisa como a graça resistível. Antes de fechar este áudio, eu digo-lhe, senhor calvinista, que você precisa de deixar de crer nessa doutrina do diabo e venha a Cristo, arrependendo-se e crendo na obra de Cristo há 2000 anos. Igualmente, estimado ouvinte, se você ainda não é salvo, você deve se arrepender e crer no Evangelho. O arrependimento significa uma mudança radical da mente. Metanoia em grego antigo. Reconheça que você é pecador, em direção ao inferno e olhe para seu Salvador, Cristo Jesus, na cruz, morrendo pelos seus pecados, passados, presentes e futuros. Apenas você crê, pela fé somente, você passa de morte à vida. E jamais você vai perder a sua salvação, porque Deus promete a vida eterna. Em adição, você não terá que fazer boas obras para provar que você tem sido salvo. Muito obrigado por ouvir este áudio. Eu vou expor à luz da palavra de Deus o quinto e último ponto calvinista, que chama-se a perseverança dos santos, do qual há muito para expor, sempre quando o Senhor dê-nos vida. Que Deus lo abençoe.